Glórias a Deus, o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda a nossa atenção, toda a nossa observação, né, racional e também espiritual. Amém? Amém. Enquanto eu ligo aqui o cronômetro para não roubar o almoço de vocês. Só completando bem rapidamente, a Lara, ela teve algumas semanas atrás, compartilhando comigo, que estava sendo perseguida por um professor, porque sabendo que ela era cristã, tentava ridicularizar ela. E ela, como disse até a honra teu pai e tua mãe, deve ter prestado bastante atenção nos ensinamentos dos pais, e os honrou, sendo calma, tranquila, gentil e direta nas respostas com o professor, passando toda aquela vergonha que eles gostam, achando que a gente está sendo envergonhado. Espera o Apocalipse acontecer, vamos ver quem vai ser envergonhado. Que Deus honrou ela com isso tudo. Amém. Mas hoje eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: vou contar, como eu gosto de fazer, uma pequena parábola. Fiquem comigo. Em um certo lugar, havia uma fonte de águas que reagia conforme fosse manuseada uma pequena alavanca. E aí a tal alavanca era manuseada por um homem comum, como eu e você. Mas aquela pequena alavanca era dele, foi dada para ele. E também na época foi dado junto com um manual de como ele deveria usar. E aquele manual dizia simplesmente assim: tudo aqui é teu para te cuidar. A vitalidade desse solo dependerá exclusivamente do teu cuidado em usar esta pequena alavanca. Compete a ti manuseá-la com sabedoria e autoridade, atento e grato, pois ela reflete o teu desejo interior, e essas terras irão reagir à qualidade da água que vai fluir desta fonte, conforme tu manuseias esta pequena alavanca. Bem, aquele homem era feliz, cheio de gratidão, e ele era o dono daquela pequena alavanca. E ele cuidava com muita atenção dela, manuseava com cuidado, e por consequência a água que jorrava daqueles mananciais eram cristalinas, gostosas, cheirosas e doces. E o ambiente ali era tão harmonioso que aquela atmosfera em volta de tudo aquilo era muito gostosa, era cheia de paz. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Mas, sempre tem que ter um mas na vida da gente, né? Mas, certo dia, aquele homem acordou rápido, bem desatento, e entrou naquilo que nós chamamos de modo automático, fazendo as coisas sem prestar atenção. Sabe quando você come sem prestar atenção na comida, dirige sem prestar atenção no que está fazendo? No automático. E ele acabou se acostumando àqueles afazeres que ele vinha fazendo, e no modo automático repetitivo, ele manuseou aquela pequena alavanca de qualquer maneira, e acabou caindo no que chamamos de lugar comum. E esqueceu a alegria que ele tinha e da gratidão que ele tinha. E acabou esquecendo, inclusive, daquelas instruções do manual. Já não abriu mais o manual, não ficava relembrando, tipo catequizando aquela instrução. E qual foi o resultado? A água ficou amarga. E sem entender, ele começou a reclamar, e dando mais importância às coisas erradas na volta dele. Ou sabe aquelas tais pedrinhas do caminho? Com ele aconteceu também, as pedrinhas no caminho, e um dia, sem prestar atenção, estava desatento, modo automático, pisou de forma errada em cima de uma daquelas pedrinhas, espetou o pé, machucou, e ele começou a praquejar. Só para deixar claro, eu fui ver na Bíblia o que era praquejar. Significa amaldiçoar, rogar pragas, falar mal, sem saber invocar o mal para si mesmo, e utilizando palavras que invocam forças malignas, de infortúnio
à sua volta. Isso é praquejar. Bem, ele começou a praquejar, e dessa forma, sem cuidado nenhum, manuseando aquela pequena alavanca, porque ela passou a ser uma rotina e não mais algo legal, com raiva de qualquer maneira, a água começou a ficar salobra de uma vez só. E sabe quando tudo parece que está dando errado, e você agora é o escolhedor do universo? Não, é só comigo que isso acontece. Ele entrou nesse modinho aí. Mas ele orou e disse: Senhor, envia bênçãos sobre essa terra, cura essas águas. Começou a clamar aquele homem. Mas assim que terminava a oração, ele não sabia, enquanto ele estava orando daquele jeitinho, um anjo já estava vindo em direção, em resposta à oração dele, para curar aquela terra, curar aquela água, na verdade, para limpar aquela pequena alavanca. Mas ele, assim que terminava a oração, ele voltava a xingar, e a ficar com raiva, e a proferir palavras ruins, e assim, obviamente, o anjo não podia se aproximar, pois aquela mesma boca que estava clamando por socorro, era a mesma boca que estava emanando sujeira, e que refletia um coração rude, e já sem gratidão alguma, e o anjo não podia chegar perto daquilo. Até que alguém, passando e vendo aquela cena de longe, disse: amigo, eu vi agora há pouco que tu pedias coisas boas, e a água começou a ficar limpa, mas de repente tu começou a praquejar, e vi que a água começou a ficar suja. E o homem seguiu o seu caminho, e aquele começou a pensar. Aliás, esse homem ainda disse assim: como é que tu pode pedir aos céus cura sobre a terra, se ao mesmo tempo tu amaldiçoas a mesma terra que tu estava querendo cura com a tua boca? Te liga não? Como dizia o manezinho, te liga, mané? E siga o caminho dele. Então ele entendeu que aquela pequena alavanca era a sua própria língua, e o que saía da sua boca tinha sim poder e autoridade. Poder e autoridade para o bem, ou poder e autoridade para o mal. E afinal, prestem atenção nisso, sempre que nós falamos, alguém está ouvindo. A questão aqui é: quem está ouvindo o que sai da tua boca? O teu poder é apenas esse, determinar quem vai ouvir. Agora, quem vai ouvir o que tu está falando? É um anjo ou um demônio? Quem vai tomar posse da palavra que tu está falando e se apoderar dela para fazer algo por você ou contra você? É um anjo ou é um demônio? O teu poder é determinar quem vai ouvir. Mas uma vez que tu determinou, aquele que está ouvindo vai fazer o que tu está pedindo. É um anjo ou um demônio, irmãos, que está ouvindo a tua boca durante os dias? Quem tem ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo, que ouça, e quem tem olhos para ver, que veja, em nome de Jesus. Amados, que fonte tu estás sendo? Uma fonte de coisas boas ou de amarguras e reclamações? Suas palavras estão sendo doces como água cristalina ou amargosa e salobra? Lembre-se que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Coisas que não existiam passaram a existir. Coisas que não eram para estar acontecendo contigo, às vezes começam a acontecer por causa da palavra. Deus disse: haja luz, e a luz simplesmente apareceu. E visto que fomos feitos à semelhança de Deus, aqui tem um segredo. A Thelma até não estava no script, mas ela pegou e falou aqui sobre um texto que diz assim: quais são os 2 maiores mandamentos? Olha como Deus te compara, meu irmão, quando Ele te fez semelhante a Ele. Olha só que carinho, que bondade do Pai, que era Criador e agora é Pai daquele que se batizou. Ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Ele está meio que igualando, como se o teu irmão tem Deus. Aí é que está o detalhe, não é como se o teu irmão tem Deus. Pô, mas Natan, né? Por mais que eu e Natan sejamos diferentes, é que meu lado bem rapidinho, Natan. Vem aqui, só aqui do lado. Quero que vocês olhem aqui essa diferença legal.
Eu sei que é o olho nu de pregando, não dá para ver a diferença entre nós dois, né? A altura, a cintura, não dá para perceber, mas quando eu falei, vocês passaram a perceber, né? Mas tem Deus dele também, e por incrível que pareça, também tem em mim, e Deus está em você. Amém. Então, Pai, preste atenção nisso. Quem está ouvindo o que você está falando, e visto que fomos feitos à semelhança de Deus, Ele mesmo nos concedeu essa autoridade pelo poder da palavra. E isso é seríssimo, é gravíssimo. Não é algo leviano, não. É muito profundo, seríssimo. A nossa boca, ela gera responsabilidade e autoridade transmitida, quer que seja para um anjo ou para um demônio. É um princípio eterno. O poder da palavra é do que eu estou falando. O que eu estou falando é que a palavra do Senhor fala. O poder da palavra que sai da tua boca. Nossa boca é como uma fonte a jorrar palavras como águas em uma nascente. Tiago, capítulo 3, versículo 11 a 12. O Tiago, capítulo 3, do versículo 11 a 12, deixa isso bem claro. Porventura jorra de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitona, ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não pode. Imagina essa cena. Como é que dizer? Pega a visão, né? Imagina a cena. Um certo homem de manhã. Aliás, vocês vão ver que eu sempre falo homem. Não é esquecendo da mulher, não. É que nós somos responsáveis pelas mulheres. E o Senhor vai cobrar de nossas mãos. Então, homens, eu disse que esse ano eu vou falar muito para homens. Homens, valentes, guerreiros, cheios de defeitos, como tinha lá Gideão. Mas foi Gideão que ele escolheu. Você viu Gideão na sua casa? Mas voltando. Um certo homem de manhã acorda e ora assim: Senhor, abençoe isso, abençoe aquilo, obrigado pela noite de repouso, obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, livra-me do mal nesse dia, sei com minha família, etc. e tal, cheio de gratidão, uma verdadeira fonte de água doce. Aí ele se prepara, pega o carro, vai para o trabalho, sinal fechado, trânsito intenso, o horário começa a estourar para chegar na empresa, já está todo atrapalhado, todo atrasado, aí tem aquele pessoal que gosta de furar fila, e aquela mesma boca que ainda há pouco de manhã agradecia, orava, começa ou trânsito horrível, ou nada dá certo, tinha que ser comigo, não, eu mereço mesmo, é só comigo. Se liga. Pensa um pouco, quando nós falamos, lembra que eu disse que alguém ouve? É um anjo ou um demônio? Não existe palavra sem consequência. Eu vou repetir. Não existe palavra sem consequência. Daí que numa das ministrações, o Cabral, alguns domingos atrás, falou sobre fake shame, falou 2 vezes. O Silas, numa, falou sobre buscar intimidade com o Espírito Santo. Então eu me lembro que ainda foi falando assim, busque o falar em línguas, porque no falar em línguas tu não vai falar besteira, pode ter certeza. Eu quero orar, não sei como orar, esgotei o meu vernáculo em português, parte para oração em línguas e vai gerando fluidez, intimidade do Espírito, mas enfim, quem está ouvindo é um anjo ou um demônio? Quem está se alimentando das palavras que estão saindo da tua boca? A sua língua, queridos, imagine que ela é um controle remoto. E se tu ficar direto no botão, reclamar, tu nunca vai conseguir sintonizar o canal da vida que é Jesus. Porque Jesus não está em reclamação. Ele mesmo foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores.
e em nada ele pleiteou algum direito, a ponto de que Pôncio Pilatos cegamente disse: não sabes que eu tenho poder para te livrar? Aqui, abre a tua boca, meu, tu não tem poder nenhum sobre mim. Se eu desse olho ao meu pai, tu não tem ideia da quantidade de anjo que viria. Tu não tem ideia do poder que tem na tua boca ainda. Saiba usar sem medo, sem vergonha, com poder e autoridade em Cristo Jesus, não para ti, mas para a glória do Pai. Como é que o universo surgiu? Pela soberania da palavra que saiu da boca do Senhor e que por ela é mantida ou sustentada. Então, como semelhantes, como é que nós devemos usar a nossa boca? Todas as coisas obedecem à palavra do Senhor. A criação não apenas surgiu pela palavra, mas continua sujeita a ela. Em Marcos 4, 39 e 41, está assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Hebreus 1:3 diz assim: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cuidar, irmãos, com as coisas que se fala é a conversa de hoje. Se a palavra de Deus constrói, a palavra humana foi gerada para construir também, e tudo que não constrói, destrói. O que destrói é Satanás. Com quem tu estás sendo semelhante? Com Deus ou com Satanás? A tua boca tem poder de vida e de morte. Exagerasse, Teresa. É mesmo? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago 3, de 5 a 6. Assim também a língua é um pequeno membro. Lembra da pequena alavanca? Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque uma pequena fagulha pode incendiar. Mateus 12:36, eu estou pegando pouquíssimos textos. Mateus 12:36, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa quer dizer sem proveito, não vale para nada, sabe a palavra morta em si mesmo? Que os homens disserem, haverão de dar conta no dia do juízo. Amém. Então não tenha medo de falar, apenas cuide para falar a coisa boa. Resumo da conexão da parábola com tudo isso. Lembram-se das 8 verdades de Jesus lá na sua vida e obra? O pessoal lá, os discípulos de Jesus lá em casa, tem que estudar, porque vai ter surpresa no próximo encontro. Nas 8 verdades sobre Jesus, uma delas diz assim, 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado e nem dolo algum se achou aonde? Então eu estou inventando alguma coisa nova? Se Jesus, que era o Messias, o Senhor, o Salvador, o Deus vivo, encarnado, tomava cuidado com o que ele dizia, escolhia suas palavras, ô irmão, não tem uma dica para a gente se comportar igual? Deus criou o mundo com a palavra e o mundo obedece à palavra do Senhor. Quando nós usamos a nossa fala para murmurar, tecnicamente nós estamos amaldiçoando uma ordem que Deus estabeleceu de sermos abençoadores, mananciais de vida. Amém. Por isso, a rebeldia da murmuração é comparada a algo tão grave quanto a uma feitiçaria. E ambas são uma forma ou uma força de rejeição ao governo de Deus. Fiquem comigo e não se distraiam com coisas lá fora. Conclusão. Como é que tem sido a tua boca? Quais as expressões que estão saindo dela? Existem muitos textos, mas devido ao momento e ao objetivo do que vamos fazer hoje, eu vou me ater a um texto só, já finalizando, mas de forma bem profunda,
Eu já aviso vocês que é um texto terrível. É um texto terrível. Na Bíblia, texto terrível lembra assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, não se distraia com nada neste momento, porque é um texto terrível. Não caia contra ele. Assim diz o Senhor. É um dos textos mais severos, mais impactantes, mais sérios e cheios de consequência, cujo texto devemos, por obrigação, observar e cuidar atentamente de nunca irmos contra ele. Aqueles que foram batizados, o que declararam no batismo? Que morreram para esta vida, morreram para si mesmo e agora são de Jesus. Isso não é um voto, uma declaração, um voto? Falou o que quis, né? Então te liga no texto. Só que antes desse texto, para te entender a severidade dele, olha esse aqui, Mateus 5,17. Não, Jesus falando: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A lei e os profetas refere-se a todo o Antigo Testamento, inclusive a Torá e aos escritos proféticos. E o cumprimento é Jesus, quando ele afirma que a missão dele não é descartar nenhum dos mandamentos, apenas dar sentido pleno e perfeito às interpretações que na época estavam deturpando. E a continuidade no versículo de Mateus 5,18, ele reforça que nenhum i ou um tio da lei desaparecerá até que tudo se cumpra. Amém. Agora vamos ao texto terrível. Preparados? Eu fiz isso há muito tempo atrás, levianamente, dizendo que ia parar de fumar. Aí numa reunião lá em casa, a SS, Silas e Saulo, foram lá, e eu contei para os irmãos: parei de fumar. A Nádia que lembra, que escolhi o dia 1º de abril para fazer o que eu fiz, nem toquei de dia. E falei com tanta alegria, daí veio aquela seriedade e tal. Aí Saulo e o Silas juntos ali, cuidando do grupo. Daí eu falei besteira, né, irmãos? Todo mundo quieto. Daí o Saulo abriu a Bíblia: deixa eu ler um texto para ti. É o mesmo texto que eu vou ler para vocês, mas eu parei de fumar. Quando fizeres, isso vale para tudo, para casamento, promessa de amar, de respeitar até que a morte separe, no batismo, para tudo. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e haverá então em ti pecado. Porém, abstente de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás, e o cumprirás, conforme voluntariamente fizestes ao Senhor teu Deus, votando, prometendo com a tua boca. Anota aí, Deuteronômio 23, 21, 23, lê, pede para o Espírito falar contigo e te lembrar de coisas antigas. Então, vamos tomar cuidado com o nosso falar, atentos com a nossa língua. Hoje, como em qualquer outro dia, nós vamos ter um tempo de comunhão entre os santos que estão reunidos aqui. Aproveitem para abençoar uns aos outros, resolverem questões pendentes se houver entre alguém, sendo sempre humildes, obedientes e santos, como convém aos eleitos do Senhor. Está escrito em Apocalipse, e é interessante que é o último capítulo e os últimos versículos, Apocalipse 22, o versículo 7, o 12 e o 20. Quando a palavra, no mesmo texto, fala 3 vezes uma mesma coisa, está falando no sentido de urgência, de cuidado, de preste atenção. E olha que gostoso agora, se bati em Deuteronômio, o unguento vem em Apocalipse 22, 7, 12 e 20. Viva isso aqui. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Versículo 12: eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. E o versículo 20:
Aquele que dá testemunho destas coisas, certamente veio sem demora. Amém. Ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Cuidado com a boca. Deus os abençoe. Curtam muito o Deus que habita no teu irmão.